Senhores vereadores, quero aproveitar o momento para fazer aqui uma reflexão que venho fazendo há muito tempo aqui nessa Casa Legislativa. Aliás, desde o início do meu mandato, e quem está aqui desde o primeiro mandato, quem já é vereador de segundo mandato sabe do que eu venho falando, e o melhor, o que a gente fala aqui está gravado no YouTube e a gente consegue depois comprovar. E de fato, mais uma vez, aquilo que a gente, e aqui ninguém faz chutômetro, ninguém faz previsões, a gente faz análise em cima daquilo que a gente conhece. E eu tinha dito, vereador Tuca, várias vezes, que aquela equação de tu conseguir dar subsídios para a empresa de ônibus não funcionaria, não resolveria. E nós continuaríamos tendo aumento de passagem, nós continuaríamos ter o aumento dos valores da passagem e, infelizmente, continuaríamos dando os subsídios. É isso que está acontecendo, senhores vereadores, é isso que está acontecendo, população. Por favor, Ari, faz a gentileza aqui, notícia que saiu, para dezembro, pasmem, nós teremos aí aumentar a passagem, a tarifa de ônibus. Confira os novos preços, R$ 5,30 no cartão e R$ 6,00 no dinheiro. Fora, senhores, fora, para o ano que vem, mais 30 milhões de subsídio. Ou seja, aquilo que nós havíamos dito aqui, que não era previsão, era uma análise, de que não iria adiantar em absolutamente nada em conceder aqueles diversos subsídios, como não vai adiantar absolutamente nada os 30 milhões, e a gente vai entrar numa lógica que eu também já previ e vai acontecer, senhores. Não sei quando, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas vai acontecer cedo ou tarde. Vou explicar novamente, refrescar a memória. Quando você concede subsídios, como você está colocando, dinheiro público, 30 milhões que poderia ser usado no paradesporto, que poderia ser usado no esporte, poderia ser usado na educação, poderia ser usado na saúde, está sendo usado na questão da tarifa. E o pior, aumenta a tarifa. De novo. E o que mais irrita a população, e eu duvido e faço aqui uma aposta com os senhores vereadores, você vai nos principais bairros mais abastados, nos bairros, nas comunidades, conversa com as pessoas, você vai no terminal, você escuta que os horários de ônibus são horríveis, são ruins, e são verdades, é verdade, são ruins. O horário de ônibus é ruim. Qualquer um pode provar isso. Distância de horários, pega alguns exemplos, que o horário é às 8, depois o próximo ônibus é às 10. Isso é só para você ter uma ideia. Só estou citando um exemplo de vários lugares e comunidades. Então, não tem, essa lógica acontece. Você aumenta a passagem, você dá subsídio, você tem horários ruins. O que vai acontecer? Menos pessoas vão utilizar o transporte público. Menos pessoas. Com menos gente, com menos pessoas, menos usuários no sistema, o que vai acontecer? Tem menos usuários, o sistema tem um custo fixo, você vai precisar fazer o quê de novo? Aumentar a passagem novamente, dar mais subsídios, e essa equação ela não vai funcionar de jeito nenhum. E eu falei várias vezes aqui, está na hora de se rediscutir. O contrato que lá está, esse que foi feito antes da pandemia, esse que foi feito lá no início, ele não serve mais, inclusive assumido aqui pelo representante da Blue Mob, alguns vereadores estavam aqui, inclusive acompanhando, que não, esse contrato não se sustenta mais, inclusive falado aqui pelo líder, ex-líder, né, o vereador Marcelo Lanzarin, que não se sustenta mais, mas eu não escuto uma discussão, não se faz um remanejamento, uma forma de pensar diferente, e o que vai acontecer? O sistema vai quebrar. O sistema vai quebrar. E aí tu sai aqui, 7 horas, eu faço de novo um desafio, 7 horas, trânsito aqui, comendo solto, e tu fica acompanhando, 20 minutos tu fica preso no centro, tu olha para o lado, corredor de ônibus, passa 2, 3, num horário que deveria passar mais. O horário que mais tem ali um volume maior de ônibus no corredor de ônibus é entre 5h30, 6h30, é o que a gente observa ter um volume maior. Mas fora isso, a gente observa que o corredor de ônibus é mais uma coisa que, nem sei por que é corredor de ônibus, o que menos tem ali é ônibus, na verdade. Ainda fizeram a gentileza de pelo menos colocar as topics escolares, que pelo menos ajuda bastante nesse sentido. Mas é isso que eu estou falando, passagem sobe, a gente vem para cá, tem que aprovar de novo subsídios, e nesse círculo vicioso que está acontecendo, nós vamos ter o sistema quebrado mais uma vez. E vai acontecer logo, não tenha dúvida. Se pelo menos nós tivéssemos a oportunidade de ter horários, melhores horários, linhas de horários, mas não,
tudo que se faz, qualquer reunião, não se discute o contrato, não se discute absolutamente nada. Se discute apenas na saúde financeira da empresa. Se discute apenas em não deixar a empresa quebrar, que vai quebrar se continuarmos desse jeito. Se discute apenas em cortar, enxugar horário, tirar linhas, e assim a gente vê. E a comunidade que está lá no Zendron, a comunidade que está lá na Nova Esperança, lá na Velha Grande, essas comunidades sofrem porque quando vão no terminal, tem que esperar às vezes 2, 3 horas para ter a diferença entre um horário e outro. Isso é um absurdo e a gente precisa cobrar aqui. Essa casa legislativa não pode ficar parada com relação a isso. Nós precisamos cobrar. Quem sabe agora, vamos aproveitar, senhores, eu não gosto muito de fazer piadinhas, mas aqui a gente tem que fazer, aproveitar que tem o Papai Noel veio da Lapônia aqui, e vamos aproveitar que ele está por aqui, vamos escrever cartinha para o Papai Noel para ver se pelo menos fazer um pedido para que a empresa de ônibus consiga pelo menos melhorar o número de horários de ônibus, consiga ampliar o horário de ônibus, consiga melhorar o transporte público nesse sentido para essa população que sofre tanto. Concedo a parte ao meu colega vereador Adriano Pereira. Autorização do orador, a parte concedida ao vereador Adriano. Doutor Gilson, quero cumprimentar o vosso pronunciamento. O transporte público é um tema que a todo momento bate no nosso gabinete, a todo momento esbarra nas reivindicações que encontramos nas mais diversas comunidades, nos mais diversos bairros, morros, vilas, enfim, nos cantinhos mais distantes da nossa querida Blumenau. Então, a gente vê com tristeza, querendo ou não, o anúncio de um aumento do reajuste da passagem de ônibus, quando a gente sabe que estamos enfrentando inúmeros problemas ainda relacionados ao transporte público. Comunidades que tinham horários, linhas antes da pandemia, não voltaram a ter restabelecidas essas linhas e horários. Comunidades que perderam linhas e horários. Comunidades que, final de semana, parece que durante a semana o trabalhador tem que trabalhar, final de semana ele tem que ficar em casa, porque ele não pode ter o direito de sair para passear, para ir ao centro da cidade, para ir na casa de um parente, de um amigo, porque não tem mais ônibus. Dona Edith é um exemplo disso. Não tem mais ônibus no domingo, né, cortaram horários no final de semana. Enfim, uma série de situações. Faltam linhas, faltam horários, ônibus socados, muitos problemas. Concedo a parte ao meu colega vereador Ito. Autorização do orador, a parte concedida ao vereador Ito. Vereador Gilson, eu sei que esse debate já é antigo, da Blumob, eles que fazem a majoração do aumento da passagem. Eu sei que aqui a gente nessa casa já cansamos de debater esse assunto, o senhor tem sido insistente, cobrando, a gente também é cobrado bastante quando vem umas linhas de ônibus novas, a gente fica até contente, que algumas comunidades até agradecem. Mas sabemos perfeitamente, o senhor, que entende muito de matemática, um professor, para fazer aqui nessa casa cálculos e contas, o senhor já fez algumas vezes aqui, mostrando a realidade dos fatos. Rescindir o contrato tem uma multa milionária. A gente sabe disso, sabe que tem uma multa milionária. A empresa quebrar não vai porque a empresa é multinacional, essa empresa tem muito dinheiro. Agora, queria saber do senhor, qual seria a solução para a gente tentar sanar esse problema, sem pagar essa multa milionária? De repente, pela sua experiência... Concede 2 minutos, por favor. Concedo mais 2 minutos a Vossa Excelência, vereador Gilson. Vereador Ito, te agradeço demais pela provocação. Solução esta que eu já coloquei por várias vezes, inclusive lá para o Daniel Dagir, que é economista, assim como eu também, em que nós temos algumas formas. Primeiro, é fato, e aqui foi comprovado, que houve várias quebras de contratos, várias discussões em que a empresa não honrou seus compromissos, seja pela pandemia ou antes da pandemia. A minha discussão é antes, não é nem questão da pandemia. Então, só por si, inclusive falado aqui, o senhor é testemunha, que foi dito que o cidadão, que é o advogado, que realmente tem que ser discutido. Primeiro tem que ser feita essa rediscussão do contrato, é possível. Então, essa questão da quebra do contrato já partiu primeiramente pela empresa, então ela tem que ser rediscutida, inclusive a AGIR sabe disso, só precisa agora ter vontade política por parte da prefeitura, por parte da empresa, por parte da AGIR e fazer essa rediscussão. Mas vamos lá, de fato, quando eu não sou contra aqui a questão, e o senhor falou muito bem, quando se fala aqui em fazer o suporte, quando se tem que fazer o subsídio, vamos subsidiar então, vereador Ito, por exemplo, linhas que para a empresa não tem lucro, por exemplo, linhas da Vila Itopava, que eles dizem, aqui a gente vai ter que cortar essa linha, porque... Não, mas tem lá moradores que precisam vir. Tem, e o senhor sabe disso, que o senhor várias vezes briga por essas linhas. Então, que se subsidie esses 30 milhões, eu vou pegar uma linha, várias linhas de ônibus, como a da Vila Itopava, como lá da Velha Grande, e nós vamos subsidiar essa linha. Aí sim, aí vale a pena subsidiar, porque você está garantindo àquele cidadão que possa ter o direito de ir e vir.
Então, essa questão de subsídio nesse caso. Outra situação, por várias vezes, inclusive fizeram agora, nós tínhamos, na época do João Paulo, o senhor lembra muito bem, nós tínhamos ali, aquelas casas ali na Beira-Rio, que eu não sei mais como é que chama o nome, que nem ponto de ônibus fechado, mas era... simplesmente o cidadão parava ali e tinha... podia andar, agora fizeram 1 hora, né? 1 hora, 2 horas, depende a linha de ônibus, enfim. E aqui eu já propus várias vezes, Florianópolis foi feito, através do subsídio dá para fazer, em horários, linhas de picos, quando a gente tem horário fora do pico de ônibus, fora do horário do pico, a gente pode simplesmente fazer uma tarifa diferenciada, vereador. Dá para fazer. Dá para fazer e eu tenho como ajudar. Agora, precisa me chamar para discussão, e eu não tenho problema nenhum. Várias vezes já fiz isso na época do seu Passo e agora com o Daniel também.